Caçador, ao passar nesse lugar, deu vontade de soltar um barro nesse pé de árvore aqui, pé de braúna. E aqui embaixo, ele se acocorou. E algo fez ele sentar em cima da sua própria fezes. Muito sinistra essa história, mas daqui a pouco eu vou contar ela e outras. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Muitos relatos sinistros desse lugar. E eu vou contar para vocês. Meus amigos, vários relatos desse lugar sinistro. Vários relatos como o de seu André, que ele já escutou gemidos, algo sussurrando, como se tivesse uma pessoa conversando com outra. Gemidos sinistros. Como muitas pessoas já viram esse pé de árvore, esse pé de braúna cair. E quando eles voltam aqui, o pé de braúna está do mesmo jeito. Pessoal, vocês têm ideia quantos anos tem uma braúna dessa? Meus amigos, tem de 100 a 150 anos ou mais. É muito antiga uma braúna dessa. Meus amigos, relatos de caçador aqui nesse lugar, eles vê tocha de fogo. Eles vê um bicho muito feio, com os olhos de fogo, rastejando por aqui. Pelos relatos que eles me passaram, é como esse bicho aqui, ó. É um bicho muito sinistro, não é? O que eles me falaram, é um bicho desse aí. Desse mesmo jeito. Já viram por dentro desse mato, ele rastejando desse jeito que está aí na foto. Meus irmãos, vocês vê o fazendeiro daqui dessa fazenda. Assim quando ele comprou, né, que agora é de herdeiro, eles pediram para mim não falar o nome da fazenda. E assim quando o fazendeiro comprou essa fazenda aqui, ele passando aqui a cavalo, ele viu redemoinho e essas árvores aqui caindo tudo. Principalmente essa aqui. Ele escutou gemidos, zoadas, o cavalo se assustou, derrubou ele correu, ainda conseguiu pegar o cavalo. Ele queria voltar aqui para ver o que era, mas não deu para ele ver. E então ele pega o binóculo dele e olha, debaixo dessas árvores tinha um bicho com os olhos de fogo, olhando para ele. E esse bicho vinha se arrastando pelo chão. Essa coisa feia. De longe ele viu. Veja que relato sinistro. Vocês vê como relato de seu Eduardo caçando à noite aqui, mas o próprio filho dele, quando ele chega nesse local com 2 cachorros, ele escuta os cachorros latindo. E então ele corre para perto dos cachorros.
Eu sempre fico prestando atenção, sabe, pessoal? Sempre fico prestando atenção que nesse local a gente não deve confiar. É história verdadeira, mas eu não confio. Eu não confio nesse lugar. Porque tudo quanto que é ruim tem nessa terra. Quanto tem coisas boas, tem coisas ruins também. Meus irmãos, e o Satanás atenta, viu? O Satanás atenta. O coisa ruim, ele aperreia qualquer um. Meus irmãos, e ele vai olhar o que os cachorros estão latindo. Quando ele chega aqui, ele avista uma coisa muito feia lá em cima do pé de pau, desse pé de braúna. E então, os cachorros latindo, olhando para cima, e começa a cair pedaço de madeira. Aquele estralo, como você quebra um pau, aquelas estraladeiras e vem caindo de lá para cá, aquele troço muito grande, preto, descendo. E eles clareiam com a lanterna, só vê aquelas pedaceiras dos pau caindo. E eles correm, os cachorros muito assombrados, correm para perto deles e não saem mais dos seus pés, com tanto medo que ficou esses cachorros. E de lá mesmo eles foram embora. História mesmo, sinistra, é de seu Antônio. Seu Antônio, durante o dia, com sua espingardinha, isso há uns 25 a 30 anos atrás, com sua espingarda, tentando matar algo para levar para sua família comer. Ele sente vontade de soltar um barro, né? Defecar. E então ele vem para debaixo desse pé de braúna. Quando ele solta o barro, algo faz ele sentar em cima do seu próprio barro. Meus irmãos, quando ele se abaixa aqui, num lugar desse aqui, tá bem tranquilo, veja bem a bossa dele, fumando um cigarro, pé de burro e defecando, sem esperar nada, tranquilo. Quando ele termina, antes dele se limpar, se levantar, esse pé de braúna vem caindo tudo por cima dele. E ele faz assim para correr. Na frente ele vê esse coisa feia. E o pé de braúna caindo nas gaias todinha por cima dele, ele com medo de se machucar, ele se abaixa, fica assim, ó, esperando. E assim ele só escutando as quebradeiras, a zoada, e passou por volta de 5 minutos. Quando aquilo ficou silêncio, ele foi levantando o rosto devagarzinho para ver o que era. Mas ele disse que passou 5 minutos terrível da vida dele. Porque foi 5 minutos sentindo a caatinga do próprio barro que ele tinha soltado. Veja que história, meus irmãos. Veja que história. E quando passou esses 5 minutos que ele levantou, olhou para um lado e para outro, o pé de braúna estava do mesmo jeito, não tinha nada de errado aqui, estava do mesmo jeito. O trabalho foi para ele se limpar e tirar a caatinga da merda. Meus irmãos, é muito sinistro. Quando ele se limpou todinho, né? Trouxe umas garrafinhas d'água que ele andava para beber, gastou sua garrafa d'água e disse, agora eu vou para casa, é o jeito que eu vou ficar com sede. Quando ele vai saindo daqui, ele escuta risadas, sussurros, como se tivesse alguém mangando dele, e pessoas cochichando. Quando ele olha para trás, ele vê essa coisa feia se arrastando pelo chão. E fazendo aquele gemido feio, terrível. Já pensou?
Meus irmãos, é muito sinistro essas histórias. E aqui no canal, vocês vão ver muitos relatos de pessoas que mandam para mim, que me contam. Tem pessoas que mesmo vêm contar, aquela mesma pessoa vem contar, né? E tem pessoas que não gostam de aparecer, que só passa a história para mim e eu conto para vocês. Mas é muitas histórias sinistras. Muitas histórias sinistras e não vai faltar. Quem gostar do conteúdo, fica comigo que vocês vão gostar de verdade, com muitas histórias. Histórias como desse lugar aqui terrível, lugar sinistro, como de seu Joaquim. Seu Joaquim passando aqui, na hora que ele vai passar, o seu próprio cachorro estranhou ele e queria lhe pegar. Isso, o cachorro, seu próprio cachorro. Não pegou ele, porque ia passando o vaqueiro aqui. E o vaqueiro botou o cavalo em cima do cachorro e tirou o cachorro, laçaram o cachorro e amarraram ele no pau. O olho do cachorro estava vermelho, vermelho. O nome do cachorro de seu Joaquim era Dick. Cachorro preto, bonito, gordo, caçador. Isso por volta de meio-dia que aconteceu isso. E seu Joaquim decepcionou com o cachorro dele, os olhos do cachorro ficou vermelho, as pupilas saltadas para fora, aquela coisa feia, terrível. E quando esse vaqueiro laçou o cachorro, que botou no tronco do pau, com mais ou menos meia hora o cachorro voltou ao normal, parece que não aconteceu nada. Esse cachorro morreu de velho, mas nunca aconteceu isso com esse cachorro, como se o cachorro tivesse possuído. Vocês me entendem? O cachorro ficou todo arrupiado, aquela coisa mais feia do mundo, o cachorro ficou mais grosso, os olhos feios, terrível. E quase, ele faz um arte com o seu Joaquim. Se não fosse o vaqueiro montado no cavalo, talvez esse cachorro tivesse matado o seu próprio dono. Veja que relato, pessoal. Meus irmãos, esse aqui é mais um vídeo, mais um conteúdo. Espero que vocês gostem. Deixa o like, compartilhe o vídeo. Pessoal, quando vocês deixarem o like, vai aparecer uma estrelinha, vocês raspa eles, que ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, se assim nosso Papai do Céu nos permitir. Um forte abraço, meus irmãos.